Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio, bem-vindo à nossa terceira aula do workshop gratuito. E eu acredito que nessa altura do campeonato você já entende que eu chamo todo mundo de gênio, né? E eu chamo porque eu acredito verdadeiramente que todo mundo tem uma zona de genialidade. Mas se porventura é a primeira vez que você está me vendo, não deixe de assistir os outros vídeos daqui do workshop, porque no primeiro vídeo a gente falou de toda a parte elétrica, que é onde você tira de fato a potência do seu sistema de som. Eu mostrei para você o quanto de potência máxima a gente consegue tirar de uma bateria e eu mostrei como é que você pode fazer a medição de potência na saída do amplificador. Já no segundo vídeo a gente coloca essa potência que saiu do amplificador num alto-falante e eu mostro para você como é que a gente vê a diferença entre resistência elétrica e impedância do alto-falante, como é que muda a curva de impedância de acordo com a frequência e a gente também falou como é que é o comportamento do alto-falante dentro da caixa acústica e a potência suportada por ele, tanto potência RMS quanto potência de pico. Então se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas aqui, não deixa de assistir, dá um pause aqui nesse vídeo, vai lá e assiste antes de voltar, porque aqui a ideia é de fato um passo a passo, né? Então é muito importante que você assista as primeiras aulas para vir aqui para essa terceira aula. E se você está comigo até agora, eu entendo que você já assistiu e agora está aqui assistindo a terceira aula. Eu só quero adiantar, porque se porventura você ainda não conseguiu assistir, quer assistir depois, nós temos até o dia 22, segunda-feira, com esse material hospedado aqui para você poder ver e rever quantas vezes você quiser. Depois do dia 22, infelizmente, eu vou precisar tirar do ar, porque eu vou usar esse conteúdo para trabalhar com os alunos que estão no grupo fechado do Projeto Estudo do Áudio. Então aproveita, pega agora o final de semana, já assiste todo o conteúdo que vai ser muito importante aí para o teu aprendizado. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer todo mundo que está participando. Cara, tô feliz demais. É muito prazeroso pra gente que está fazendo esse trabalho. Dá um trabalho grande, né? Editar esses vídeos, preparar o conteúdo, correr atrás de material para vocês e ver a interação de todo mundo. Eu tô respondendo agora mesmo todas as perguntas que estão aqui na sala de aula, né? Se você estiver dentro da sala de aula, se você estiver no YouTube, não deixa de correr lá para a sala de aula, tá aqui embaixo o link para você acessar, para você poder interagir, botar suas perguntas. Aproveita esse momento que a gente está super envolvido para botar suas perguntas. Eu estou na medida do possível tentando responder a todas elas, estou agora mesmo para colocar todas essas perguntas em dias. E eu fico muito feliz que você esteja participando. A gente recebeu muitos e-mails, muitos comentários em outras redes sociais de que o pessoal está gostando muito desse trabalho e isso nos motiva a continuar fazendo isso periodicamente. É a maneira que eu tenho de contribuir com o mercado, porque eu acredito demais assim, na mudança do nosso mercado a partir da informação. Então eu fico grato que você esteja com a gente e motivado a continuar trazendo conteúdo. Agora beleza, o conteúdo da aula de hoje é para a gente falar então sobre alinhamento. É óbvio que alinhamento tem que ser direto na prática, né? Existem outros estágios, né, outros momentos antes do alinhamento, que é o acerto da estrutura de ganho, você entender muito bem sobre como funciona um processo do processador, né, como é que é cada passo para você ajustar o processador, definir crossover, outras variáveis que é interessante que você tenha uma informação prévia, né, para poder entender exatamente tudo que a gente vai fazer no processo de alinhamento. Mas eu tenho certeza que vendo na prática vai ficar muito mais claras as ideias dentro da sua cabeça e você vai começar a entender de fato quais são os benefícios, né, as vantagens de você estar fazendo o alinhamento de um sistema de som. Então eu vou aproveitar a oportunidade que eu estou dando consultoria para um amigo que ele tem um sistema 3 vias, típico do sul do país, né, um sistema mais voltado para o pancadão, que ele quer dar uma mexida, ele quer uma opinião nossa aí para saber o que ele pode melhorar. Então eu vou lá para mexer no sistema dele, eu vou aproveitar para conhecer as vias, fazer um pré-alinhamento e vou trazer você junto comigo, que eu acredito que seja uma maneira muito mais interativa de você poder participar e ver tudo isso acontecendo, certo? Aí vou já comentar que mudanças eu quero fazer. A partir do que a gente vê lá, eu vou realmente fazer os comentários do que precisa lá no sistema. Vem junto comigo, vamos acompanhar esse processo já direto lá com ele. Vamos lá. Aí, ó, conseguimos o sistema daqui do nosso parceiro Ricardo, para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui de alinhamento. É claro que aqui a gente está falando de um sistema que requer um processo de alinhamento um pouco mais completo e mais complexo, que não é o objetivo. Aqui o objetivo é poder mostrar para as pessoas que ainda não tiveram contato com o processo de alinhamento, entender quais são as vantagens e os benefícios, né? A gente conseguir equalizar a intensidade de cada uma das vias, fazer com que a interação delas seja mais interessante. Uma coisa que acontece aqui, ó, o sistema ele trabalha com LCR, tá? Ou seja, ele tem um canal esquerdo, direito e tem um canal central. Quem é acostumado a acompanhar a gente sabe que eu sou defensor do canal central, que todo mundo, as vias de alta tem que estar o mais próxima possível. Então, nesse processo de alinhamento, eu vou utilizar apenas a coluna central, que a gente tem 8 fenólicos na parte de baixo, de 1 polegada, tá? E a gente tem 4 TIs na parte superior também de 1 polegada. Então eu vou usar apenas o arranjo central, porque, mais uma vez, o objetivo aqui é te mostrar qual seria esse processo de ajuste entre as vias. E atrás a gente tem os graves, que ele é multiprocessado. É óbvio que é muito grave para o sistema. Eu não vou usar tudo isso no primeiro momento, eu vou tirar um pouco da energia dele para poder você entender como é que funcionaria a interação entre as vias, beleza? Vamos lá para trás que eu vou mostrar o que a gente tem mais de equipamento.
Então é isso aí, estamos aqui na parte traseira do projeto. Aqui nós temos 2 processadores, tá? Porque o sistema é multiprocessado. A gente consegue fazer controle esquerda e direita, então eu consigo controlar a lateral, esquerda e direita, os TIs e os fenólicos. Então nós temos 4 canais, né? 2 para o esquerdo, 2 para o direito. Temos mais 2 canais para a coluna central, fenólico mais TI, e utilizamos esse processador exclusivamente para o grave com 4 canais, porque a gente processa os graves independentes para que a gente possa ter controle de dispersão. Então eu consigo fazer com que o grave abra mais ou ele fique um pouco mais concentrado no meio, mexendo em processamento. Para isso nós temos 4 amplificadores, né? Um não está aqui agora, a gente precisou tirar para manutenção, mas temos 4 amplificadores de 30.000 watts, alimenta dos graves, e nós temos 3 9.8. Então a metade de um 9.8 alimenta TI e a outra metade alimenta fenólico. Então é para o canal esquerdo, para o canal central e para o canal direito. Então aqui é toda a parte de amplificação do sistema, tá? Então vamos lá, para começar o processo de alinhamento aqui, eu preciso conhecer cada uma das vias. Eu preciso entender o comportamento de cada uma das vias e saber qual é o melhor aproveitamento que eu tenho de cada uma delas. Então eu vou liberar cada uma, né, das 3 vias que nós temos aqui nesse sistema, e vou conhecer qual é a intensidade da resposta e o range que ela atua. É claro que aqui a gente já tem toda a estrutura de ganho ajustado, eu já ajustei a estrutura de ganho desde do player até os alto-falantes. Então o meu sinal está entrando no player, do player vai para os 2 processadores, do processador vai para os amplificadores, dos amplificadores aí sim vai lá para os alto-falantes, tá? Então eu vou liberar essas vias e vou entender como é que está a intensidade de cada uma delas, tá? Então eu vou liberar aqui agora o meu grave, tá? Então essa é a resposta que eu tenho do grave. Agora nós vamos conhecer a resposta que eu tenho aqui do meu fenólico. E vou conhecer a resposta do TI. Então percebe, ó, que aqui o meu grave está muito além, né, de todas as vias, ele é o que está mais acima. O meu fenólico está quase estabilizado ali no 0, né? Ou seja, na minha referência, e eu estou decidindo referenciar aqui no 0 dB, enquanto o meu TI está mais baixo. O que acontece? Como o meu TI é o que eu tenho menos quantidade, né? A gente tem apenas 4 drivers TI aqui, eu sei que eu não posso exagerar mais no ganho dele. Em contrapartida, as outras vias eu posso tirar. E mais uma vez salientando, né? Porque aqui eu estou buscando uma resposta plana no primeiro momento, tá? Depois a gente pode mexer nisso daí. Então eu vou referenciar a minha placa a partir do meu TI. Eu vou jogar ele para o 0 dB, mexendo no ganho de entrada. Então eu vou liberar aqui de novo, liberar a medição. Então eu vou colocar uma média aqui, ó, tá aí, do que eu quero do meu TI, tá ele referenciado aqui agora. Então veja, ó, eu referenciei o meu TI na média do meu sistema, vou desligar as outras vias, ó, por enquanto, certo? Então referenciei ele o que seria na média do 0 dB e mais uma vez agora eu vou saber o quanto eu preciso tirar de intensidade das outras vias. Vou liberar o sinal, desliguei minha TI, liguei o meu fenólico, tá? Ó, e de acordo com a média deles eu preciso tirar algo em torno de 8 dB. Entro no ganho dele aqui, ó, e atenuo até onde eu quero uma média da resposta dele. Então tá aqui, essa é meu fenólico novo, tá? Então, ou seja, referenciei a resposta do meu fenólico em relação ao 0 dB. Vou desligar o meu fenólico aqui e vou liberar então o meu grave. Tá lá, ó, média geral, eu vou atenuar, quero essa região, tirar algo perto de 15 dB. Lembrando, né, não existe exatamente uma regra para esse tipo de aplicação. Aqui eu escolhi que o meu driver TI era a minha referência 0, estou trazendo as outras vias para próxima disso daqui. Então nota, né? O meu grave ele tem a resposta natural dele, o meu fenólico e o meu TI. O que eu vou fazer agora? Eu vou delimitar o crossover de cada uma das vias. O meu grave, eu já quero fazer um high pass ali perto dos 60 Hz, porque claro, ele não é um falante para descer tanto, ele é um falante mais voltado para o pancadão, então eu vou cortar algo perto dos 60 Hz, já estou aplicando o crossover, vou liberar até ele aqui, ó. Eu vou aplicar crossover ao redor de 60 Hz no high pass dele, então eu vou entrar aqui no crossover,
vou aplicar um 60 butt 24, uma decisão minha, certo? Então note, ó, que ele começa a perder energia considerável em 60 Hz em relação ao que tinha anteriormente. Lá nos 60 Hz, ó, a gente está perdendo algo em torno de 3 dB aqui, tá vendo? Então, ou seja, o meu sistema até iria tranquilamente, tem resposta acústica para ir nos 60 Hz, mas eu já fiz a aplicação do filtro High Pass. No Low Pass, ó, se você perceber, o meu fenólico e o meu falante, né, o meu grave, eles têm cruzamento natural perto dos 600 Hz. Então eu já vou fazer o passa baixa em 600 Hz. Tem algumas variações aqui, claro, são muitos falantes, né, então tem uma relação entre eles ali, então é claro que acaba tendo aquela variação que eu particularmente vou decidir não mexer. Vou fazer só o passa baixa do meu grave, que também vou aplicar um butt 24 em 600 Hz. Vou ligar ele aqui, então tá aí, ó, tá definido grave chover. Tá? Então, ou seja, essa seria a resposta do grave que eu vou trabalhar. Percebe, então, ele está subindo em 60 Hz, está descendo em 600. É uma decisão que eu vi a partir da resposta. Não existe um padrão, né? Eu estou vendo aqui a partir da resposta. Agora nós vamos lá, eu vou liberar o meu fenólico e também, ó, vou subir em 600 e percebe, o meu TI e o meu fenólico, ó, eles têm uma boa atuação entre 1500 até uns 2,5. Como eu não quero descer tanto o meu TI, eu vou deixar meu fenólico subir um pouco mais e vou fazer o corte do meu TI ao redor do 2,500. Então eu já vou liberar aqui o meu fenólico. Deixa eu desligar o meu grave aqui. Vou liberar o fenólico e já vou aplicar um High Pass em 500 Hz, também com butt 24. É uma decisão que eu estou tomando em relação a esses slopes, tá? Então vou botar aqui um butt 24 e já vou aproveitar para fazer o passa baixa dele em 2,500, que nesse caso também vou usar. Eu até poderia usar um 12, mas eu vou usar um butt 24 também. Então salvar, vou botar aqui fenol chover, certo? Então basicamente definir o crossover do meu fenólico e para o meu TI eu vou fazer um High Pass ali nos 2,500, tá? Então eu vou liberar aqui o meu TI, certo? Vou liberar o sinal para ele. Deixa eu só desligar por enquanto o meu fenólico, porque a gente ainda não vai trabalhar com ele. Liberei o meu TI e vou botar o High Pass então em 2,500, tá? Então o High Pass do meu, vou colocar aqui, deixa eu botar um butt 24 em 2,500, certo? Então, ou seja, essa é o TI chover. Beleza? Então tá aqui, ó, basicamente as novas respostas já com intensidade ajustada, né? Deixa eu mudar essa coloração aqui para ficar fácil de você ver. Então já com a intensidade ajustada, então ajustei a intensidade e já defini mais ou menos o crossover pelo aquilo que eu vi, né? Pelo que o meu sistema está mostrando para mim. Então eu tenho um cruzamento entre o grave e o fenólico em torno de 600 Hz e entre o fenólico e o TI em torno de 2.500 Hz. Agora só para a gente ter um devido cuidado, conhecer um pouco do sistema, eu vou liberar todos aqui, ó, vou liberar o sinal e vou liberar todas as vias, ó. Certo? Botar a medição. Então tá aí, ó, percebe. No TI eu até tive um certo ganho, tá? No ponto de crossover. Mas entre o meu grave e o meu fenólico, não, eu não tive ganho. Por quê? Porque eu ainda não tenho delay aplicado. Então vai chegar no momento de eu fazer a aplicação do delay entre as vias para poder ter o melhor ganho. Basicamente eu não vou precisar mexer no ganho, no delay entre a fenólica e a TI, porque elas têm basicamente a mesma corneta, as distâncias são basicamente a mesma até o meu microfone, então eu não vou precisar mexer muito em delay entre elas. Só que como eu vou ter que aplicar o delay no fenólico para ele ajustar com o grave, eu vou ter que fazer também o delay na minha TI, tá? Então eu vou lá fazer a aplicação do delay. Então tá aí, delay aplicado, eu vou liberar aqui para você ver a resposta, ó, do grave com o delay aplicado, né? A gente já vai ter uma mudança no resultado. Então tá aí o grave com delay aplicado, tá aqui o fenólico com delay aplicado e já vou liberar o TI, certo? Também com o delay aplicado, certo? Vou salvar aqui o TI com delay aplicado e agora nós vamos liberar todas as vias. Então você nota que tá aí, ó, salvar ela. Eu já tive então um ganho considerável na transição do grave para o fenólico e mantenho aquele ganho entre o fenólico com o TI, tá? Aqui a comparação entre as duas respostas que a gente tem com e sem
o delay aplicado, tá? Então essas duas respostas aqui são as respostas com e sem delay aplicado. Na alta a gente não mudou tanto mais uma vez, porque as cornetas são basicamente a mesma, mas nota que aqui na baixa, na região de 600 Hz, a gente teve um ganho considerável. Então o delay, ele é muito importante para o ajuste da via, principalmente no ponto de crossover, porque quando a gente faz com que todas as vias cheguem junto, a gente consegue melhorar o acoplamento no ponto de crossover. Agora, gostaria de deixar claro, isso aqui é onde a gente está tentando buscar uma resposta o mais plana possível. A gente viu que o grave tem mais intensidade, eu posso manter essa intensidade do grave maior, ele é óbvio que ele vai falar muito mais, e se a gente está aqui buscando alto desempenho, eu posso fazer com que o meu grave vá até o limite do sistema, até a tensão máxima que o meu falante suportaria. E claro que ele iria falar muito mais do que o restante das vias, mas isso é uma composição de arranjo, né? E para fazer isso, né, para melhorar o arranjo do sistema, eu tenho que colocar mais vias para acompanhar a parte de grave. Outra coisa, o grave subindo em 60 e descendo em 600, eu vou ter uma região em que eu vou aplicar muita energia onde ele se move pouco, que é justamente lá nos 600 Hz. Então, propositalmente, eu desceria o corte desse grave, né? Ou seja, eu iria lá no crossover desse grave, colocaria um pouco mais lá abaixo, mais perto do 300, 350 Hz, para tentar proteger esse meu grave para receber essa quantidade de energia que tem no sistema aqui. Então, se eu fosse fazer esse tipo de aplicação, ó, note que eu teria, ó, aqui um certo buraco, eu vou salvar aqui. Por quê? Porque o meu grave, ó, ele tá, deixa eu tirar aqui, tá aí, ó, o meu grave agora ele tá com um corte mais baixo. Então eu fiz o corte mais baixo do meu grave propositalmente para proteger mais esse falante. Então é óbvio que fazendo isso vai acabar sobrando um buraco aqui nessa região. Então nota que a nova resposta ficou um buraco nessa região, o que já seria interessante indicar para o cliente uma colocação da nova via. Se a gente perceber, esse sistema é uma 3 vias, mas eu posso sugerir para que o meu cliente coloque ali naquela região mais um falante de médio. Então eu deixo o grave indo até no máximo 200 Hz, entraria com outro falante de 200, até um pouco mais em cima, lá nos 800, para poder subir um pouco mais o corte desse fenólico e aí fazer o fenólico ir de 800 para cima. Então, ou seja, na região de 200 até uns 800 eu colocaria uma próxima via, que é justamente a indicação que a gente fez aqui para o cliente. Bem, então é isso aí. Você viu que a gente terminou aqui o processo. É óbvio, né? Eu não tá acertado para ser de fato um carro de alto desempenho, um sistema de alto desempenho, porque para isso, como eu falei anteriormente, a gente vai no limite desses falantes de grave, tá? Então, eu consigo ter muito mais energia nesses 12 polegadas, é óbvio que ele vai falar muito mais do que as vias de alta, e para isso o projeto necessita de mais vias de alta, né? Ou seja, precisaria de falantes de médio para suprir aquela região em que eu, propositalmente, eu que estou fazendo o processo de alinhamento, decidi não subir tanto esses 12 polegadas, porque eu não quero sacrificar tanto eles fazendo subir tanto. A gente pode fazer com que eles desçam um pouco mais. Você viu que eu coloquei ali em 350, mas a gente pode fazer ele trabalhar perto dos 200 Hz e acima daquilo a gente coloca as vias de médio, que é exatamente a mudança que esse projeto em específico vai sofrer agora, colocando falantes de médio para atuar de 200 para cima. Então, claro que a gente pode fazer esses 12 e falar mais, trazer mais médio para poder suprir a mesma intensidade, né, ou pelo menos próximo da intensidade sonora dos 12 polegadas e depois fazer a parte de alta frequência. Mais uma vez, tá? A resposta final do sistema não necessariamente precisa ser plana. Isso vai muito do gosto pessoal. Áudio, ele é uma ciência, mas o gosto ele é pessoal, é subjetivo. Aquilo que é bom para você, de repente, não é bom para mim. Então não existe exatamente uma regra de equalização do sistema. A regra para equalizar um sistema é o teu gosto. Se você gosta de mais grave, deixa o grave sobrando, deixa um pouco menos de médio e coloca mais alta. Se você gosta de resposta plana, mantém a resposta plana e aí você ajusta, equaliza o sistema de acordo com o seu gosto. Então, depois que você passa por esse processo de alinhamento, é hora de fazer a equalização e, mais uma vez, é o gosto pessoal, certo? É claro que aqui eu fui o mais simples possível, mais uma vez, para tentar atingir o máximo de público possível, de entender esse fascinante mundo, mas a gente pode ir muito mais além, a gente pode se aprofundar muito mais, não só no processo de alinhamento, mas em todo o processo que a gente acabou de ver aqui no workshop. Poder saber mais, aprender mais sobre alimentação elétrica, lei de Ohm, todo o processo que a gente vem sobre a estrutura de ganho, como é que a gente ajusta todos os periféricos, como é que a gente entrega o amplificador pronto para receber o falante, ou seja, sabendo da potência que o amplificador pode entregar para o alto-falante. A gente pode também conhecer um pouco mais sobre o falante, a caixa acústica, o método para poder fazer a sua caixa, projetar ela, sobre os processos de projeto de caixa acústica. E por que eu estou falando que a gente pode ter todos esses métodos? Porque
eu vou abrir inscrição para o meu curso online, né? Quem acompanha aqui, a gente sabe que eu tenho um curso online que vai falar da bateria até os ouvidos. Então, todo esse processo que eu estou falando para você, a gente vai ter isso num curso 100% online que você pode assistir aí no conforto da sua casa, né? A gente vai falar então mais uma vez de toda a parte elétrica que fala de bateria, barramento, cabeamento, fonte, gerador, toda a parte que alimenta a elétrica do nosso sistema. Depois a gente vai falar de todos os periféricos no segundo módulo, como você faz a estrutura de ganho, como é que você faz roteamento de canais, porque a gente deixa o amplificador pronto e vai para o terceiro módulo que fala especificamente de falante. Eu costumo dizer que o módulo de falante, ele é praticamente um curso te ensinando a projetar teu próprio falante. A gente destrincha bem o falante, mostra todos os parâmetros dele, como é que você pode conhecer as características técnicas de um falante, porque no quarto módulo a gente fala sobre as caixas acústicas que a gente tem no mercado. Selada, dutada, bem de pés, de quarta ordem, sexta ordem, caixa Euclides, caixa corneta. E aí sim você parte para o quinto módulo, que é um módulo de prototipagem virtual. É onde você vai simular suas caixas. A gente vai falar sobre o Bassbox, o Horn Hersman, que é um software exclusivamente de caixas cornetas. Nós vamos falar também do SketchUp, que é um software de modelamento, e do Solid Edge, que é um software mais profissional de modelamento mecânico, que você pode desenhar suas caixas, ver como é que as caixas vão ficar prontas e apresentar para o teu cliente, porque a gente vai partir para o sexto módulo que fala especificamente sobre arranjo, que é basicamente o que eu falei sobre esse projeto, que a gente pode melhorar o arranjo do sistema, fazer uma integração melhor entre as vias, fazer com que o sistema se comporte basicamente como um único alto-falante. E aí você parte para o sétimo módulo, que é processamento. Eu mostro todas as etapas de um processamento, do crossover, equalização, delay, limiter, que a gente acabou não falando aqui, mas vai falar sobre limiter. E aí você parte para o oitavo módulo, que é o módulo exclusivamente de alinhamento. A gente dá todas as dicas, mostra alguns alinhamentos na prática, mostra um paredão 4 vias, um sistema 2 vias residencial, mostra um sistema 3 vias, na verdade, residencial também. Cara, tem bastante conteúdo. Se você tem interesse, agora, no dia 22, segunda-feira, a gente vai abrir algumas inscrições, né? Infelizmente, a gente não consegue abrir muitas porque a gente precisa atender todas as pessoas. Então, se você tem interesse, agora, no dia 22, segunda-feira, a gente vai abrir algumas inscrições para você que queira participar desse curso, que é 100% online. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E eu tenho uma surpresa lá, né? Se você decidir participar, eu vou te dar 30 dias para experimentar todo o conteúdo. E caso você não goste, eu vou devolver integralmente o valor. Sim, devolver o valor porque a gente tem um investimento caso você queira participar desse treinamento. É uma maneira que eu tenho de incentivar você a querer realmente aprender, porque o ser humano ele só valoriza aquilo que ele paga, né, para poder fazer. Mas então, se você tem interesse em participar, já se organiza, dia 22, então a gente abre vaga, o valor pode ser parcelado, você pode pagar em quantas vezes você quiser, né, na verdade em 12 vezes, pode usar 2 cartões, vai ter boleto. Cara, segunda-feira, dia 22, a gente vai ter um vídeo completinho explicando tudo o que você vai receber, como nós iremos entregar e como você pode reservar a sua vaga. Certo? Obrigado por ter acompanhado a gente nesse workshop. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer esse trabalho, é muito gratificante. Se você infelizmente não conseguir entrar lá na turma, continua nos acompanhando, que a gente vai continuar nas redes sociais colocando conteúdo, porque eu tenho certeza que a gente consegue evoluir o nosso mercado a partir da informação. Tamo junto, obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.